Você notou, não é? A maneira como certas pessoas se afastam quando você começa a brilhar. Talvez tenha sido o momento em que você falou sua verdade sem desculpas, ou quando você parou de encolher para se adequar às expectativas deles. De repente, a sala parece mais fria. Seus textos não são respondidos. A presença deles desaparece. Jung diria que isso não é por acaso. É a colisão de sua individuação com o inconsciente deles. A individuação, a jornada para se tornar quem você realmente é, não é um processo silencioso. É uma revolução da psique, uma recuperação de sua sombra, sua persona, sua ânima e animus em um todo coerente. Quando você embarca nesse caminho, sua aura se torna um portal, irradiando uma verdade tão potente que interrompe as ilusões que outras pessoas se apegam. Sua presença é um espelho, e nem todo mundo está pronto para enfrentar o que reflete. O conceito de sombra de Jung é a chave aqui. A sombra não é apenas suas falhas, são as partes de você que você escondeu, os desejos, os medos e os poderes que você enterrou para ser aceito. Quando você começa a integrar sua sombra, abrangendo sua raiva, sua ambição, sua vulnerabilidade, você para de jogar pequeno. Você para de usar a persona. A sociedade de máscaras exige, e em vez disso, incorpora seu eu autêntico. É aqui que o desaparecimento começa. Sua autenticidade não é gentil. É um terremoto psíquico. Ele sacode as fundações daqueles que construíram suas vidas em negação. Você já notou que alguém se encolhe quando você está sem desculpas? Essa é a sombra deles, agitada por sua presença, sussurrando verdades que eles não estão prontos para ouvir. De acordo com a psicologia da profundidade, sua energia não é agressiva, é coerente, e a coerência perturba a ilusão. Então, por que eles desaparecem? Porque você está se tornando a estagnação deles. Jung diria que você não está aqui para deixar os outros confortáveis. Você está aqui para se tornar inteiro. Quando você para de se desculpar por sua luz, você desafia o vício do mundo à mediocridade. Você sentiu a solidão disso, não é? A dor quando alguém com quem você se importava se afasta. Não porque você os machucou, mas porque você se tornou real demais. Isso não é uma falha. É um sinal de seu poder. Seu corpo também sabe disso, que vibra no seu peito quando você fica em sua verdade. Esse calor em seu núcleo quando você se recusa a encolher. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado com sua alma. Recusar-se a escurecer sua luz é o primeiro passo. Você não está aqui para perseguir aqueles que correm. Você está aqui para se tornar você mesmo. E essa jornada começa com a adoção da solidão da sua verdade. O desaparecimento não acontece de uma só vez, não é? É sutil no começo. Uma chamada perdida, um plano cancelado, uma desculpa vaga. Então cresce, até você perceber que eles se foram, não por causa do que você fez, mas por causa de quem está se tornando. Jung diria que esse é o preço da individuação, o custo de alinhar seu eu consciente e inconsciente. Quando você se torna você mesmo, você para de participar da ilusão coletiva. O acordo tácito de permanecer pequeno, esconder sua sombra, usar a persona que mantém todos confortáveis. Sua aura é um espelho, refletindo essa recusa. E não é de admirar que os outros não possam encontrar seu olhar. Eles desaparecem porque sua presença os obriga a enfrentar o que enterraram. E nem todos estão prontos para esse acerto de contas. O conceito de projeção de Jung é crucial aqui. As pessoas projetam seus medos inconscientes, desejos e inseguranças sobre os outros para evitar enfrentá-los. Quando você ainda está usando sua personalidade, misturando-se à multidão, você é um alvo seguro para essas projeções. Você absorve suas expectativas, seus julgamentos, a necessidade de controle, e eles se sentem seguros. Mas, quando você se torna você mesmo, quando integra sua sombra e derrama a máscara, você interrompe essa dinâmica.
Sua energia não está mais fragmentada. É coerente e a coerência desvia a projeção. Você já foi acusado de ser demais ou mudou quando tudo o que você fez foi parar de fingir? Essa é a projeção deles, pulando sua autenticidade, revelando seu próprio desconforto. Sua aura é um portal, irradiando essa clareza, e não é de admirar que eles desapareçam. Eles não estão fugindo de você. Eles estão fugindo de si mesmos. A anima e o ânimos, suas energias femininas e masculinas interiores, também estão em jogo aqui. Quando você se torna você mesmo, você equilibra essas forças. Sua intuição e compaixão da ânima se harmonizam com a coragem e a ação do seu ânimos. Esse equilíbrio é magnético, mas também é perturbador. Aqueles que suprimiram sua ânima podem temer sua profundidade emocional. Aqueles que ignoraram o ânimos podem se ressentir de sua força. Sua integração expõe o desequilíbrio deles e, em vez de enfrentá-lo, eles desaparecem. Seu corpo sente essa dinâmica, essa tensão em seus ombros quando alguém se afasta, essa força silenciosa em seu núcleo quando você permanece firme. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. Jung diria que isso não é uma perda, é uma libertação. Sua libido, sua energia psíquica, flui livremente quando você é autêntico. Mas para aqueles presos em projeção, esse fluxo parece uma inundação que não pode navegar. O inconsciente coletivo amplia isso. Sua autenticidade não apenas desafia os indivíduos, isso agita arquétipos como o rebelde, que desafia a conformidade, ou o vidente, que vê além da ilusão. Essas energias ressoam na psique compartilhada, e quando você as incorpora, você se torna um catalisador de despertar, ou evitar. Alguns desaparecerão porque sua presença os lembra dos arquétipos que eles suprimiram, as verdades que eles ignoraram. Outros ficarão, atraídos pela sua luz, mas são raros. Você não está aqui para agradar a todos, disse Jung. Você está aqui para se tornar inteiro, e a totalidade significa aceitar que alguns vão embora. Sua aura é um espelho, refletindo a escolha deles de correr, e é uma verdade pesada, mas santa. Você não está aqui para segurar as mãos pelas sombras deles. Você está aqui para seguir seu caminho, e isso começa com a falta daqueles que não conseguem caminhar com você. Você sentiu o aguilhão da ausência deles, não é? A dor silenciosa, quando alguém que você pensou estar perto começa a desaparecer, não com uma briga, mas com um retiro lento e não dito. Jung diria que este é o trabalho da sombra, não o seu, mas o deles. Quando você se torna você mesmo, você entra em uma frequência vibrante demais, muito real, para aqueles que vivem em negação. Sua aura é um portal, vazando a verdade da sua individuação, e não é de admirar que eles desapareçam. Eles não estão apenas deixando você. Eles estão fugindo do espelho da sua presença, o que reflete as partes de si mesmas que se recusaram a enfrentar. Isso não é uma falha. É uma incompatibilidade psíquica, um choque entre sua coerência e sua fragmentação. O conceito de inconsciente de Jung é central aqui. O inconsciente não é um vazio passivo, é uma força viva, repleta de arquétipos, memórias e verdades que moldam sua jornada. Quando você se torna você mesmo, você traz seu inconsciente à consciência, integrando sua sombra, a raiva, a dor, o poder que você escondeu. Essa integração o torna inteiro, mas também faz de você um farol. Sua energia não é macia ou segura. É radiante, cortando a névoa da negação. Você já notou como as pessoas evitam seu olhar quando está totalmente presente? Esse é o inconsciente deles, sentindo a verdade que você incorpora, a verdade que eles enterraram. Sua aura é um espelho, refletindo a evasão deles, e não é de admirar que eles desapareçam. Eles não estão rejeitando você, estão rejeitando o trabalho de enfrentar a si mesmos.
O inconsciente coletivo acrescenta outra camada. Jung acreditava que você está conectado a um reservatório compartilhado da experiência humana, onde arquétipos como o guerreiro, o curandeiro e a criança carregam verdades universais. Quando você se torna você mesmo, você incorpora esses arquétipos, e a energia deles ressoa além da sua psique individual. Você pode levar a força do guerreiro recusando-se a se curvar às expectativas dos outros ou à inocência da criança, irradiando alegria não filtrada. Esses arquétipos são antigos e agitam o inconsciente coletivo naqueles ao seu redor. Para alguns, este é um chamado para despertar, mas para outros é uma ameaça. Eles desaparecem porque sua presença ativa seus próprios arquétipos suprimidos e preferem correr do que enfrentá-los. Seu corpo conhece essa dinâmica, esse calor no seu peito quando você está em sua verdade, esse peso quando alguém se afasta. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. Por que isso dói? Porque você é humano e a conexão é a sua primogenitura. Mas Jung diria que a conexão sem autenticidade não é conexão, é conluio. Quando você se torna você mesmo, você para de conspirar na mentira coletiva que diz que deve se esconder, encolher ou fingir pertencer. Sua libido, sua energia psíquica, flui livremente quando você é autêntico, mas pode sobrecarregar aqueles que representaram o seu próprio. Eles desaparecem porque não conseguem combinar sua frequência, e esse não é o seu fardo de transportar. Sua aura é um portal, irradiando essa verdade, e não é de admirar que pareça pesado e santo. Você não está aqui para perseguir aqueles que saem. Você está aqui para se tornar inteiro, e a totalidade significa abraçar a solidão que vem com a verdade. Deixe-os ir. O desaparecimento deles não é uma rejeição, é uma confirmação do seu poder. A solidão pode parecer uma ferida, não é? Quando as pessoas desaparecem à medida que você se torna, é tentador se perguntar se você é demais, se você fez algo errado. Jung diria que esta é a sombra falando, não a deles, mas a sua. O medo de ser demais é um fragmento do seu inconsciente, um remanescente da persona que você derramou. Quando você entra em sua autenticidade, você enfrenta esse medo e percebe a verdade. O desaparecimento deles não é sobre você. É sobre a incapacidade deles de enfrentar o espelho da sua presença. Sua aura é um espelho, refletindo o poder bruto da sua individuação, e não é de admirar que eles fujam. Sua energia não é agressiva, é coerente, e a coerência perturba aqueles que vivem no caos. O conceito de projeção de Jung é fundamental aqui. Quando você se torna você mesmo, você para de ser um alvo seguro para as projeções de outras pessoas. Você não absorve mais suas inseguranças, a necessidade de controle, suas sombras não reclamadas. Em vez disso, sua coerência desvia essas projeções, forçando outras pessoas a sentir sua própria dissonância. Você já foi culpado pelo desconforto de alguém quando tudo o que você fez foi aparecer como você? Essa é a projeção deles, ricocheteando sua autenticidade, revelando sua própria dor não resolvida. Sua aura é um portal, irradiando essa clareza, e não é de admirar que eles desapareçam. Eles não estão saindo porque você está defeituoso. Eles estão saindo porque sua verdade expõe suas ilusões. A ânima e o ânimos também estão em jogo. Sua autenticidade equilibra suas energias femininas e masculinas interiores, sua intuição e compaixão da ânima, com a força e a resolução do seu ânimos. Esse equilíbrio é radiante, mas também é perturbador. Aqueles que suprimiram sua ânima podem temer sua profundidade emocional. Aqueles que ignoraram o ânimos podem se ressentir da sua verdade inflexível. Sua integração os obriga a enfrentar seu próprio desequilíbrio e, em vez de enfrentá-lo,
eles desaparecem. Seu corpo sente essa dinâmica, essa tensão na sua mandíbula quando alguém se afasta, esse poder silencioso em seu núcleo quando você fica firme. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. Jung diria que isso não é uma perda, é uma purificação. Sua libido, sua energia psíquica, flui livremente quando você é autêntico, mas pode sobrecarregar aqueles que sufocaram os seus. O inconsciente coletivo amplia isso. Sua autenticidade não apenas desafia os indivíduos. Isso agita arquétipos como o rebelde, que desafia a conformidade, ou o vidente, que vê além da superfície. Essas energias ressoam na psique compartilhada, e quando você as incorpora, você se torna um catalisador de transformação, ou retiro. Alguns desaparecerão porque sua presença os lembra dos arquétipos que eles enterraram, as verdades que eles evitaram. Outros ficarão, atraídos pela sua luz, mas são raros. Você não está aqui para estar o conforto de todos, diria Jung. Você está aqui para se tornar inteiro, e a totalidade significa aceitar que alguns vão embora. Sua aura é um espelho, refletindo a escolha deles de correr. E é uma verdade pesada, mas santa. Você não está aqui para diminuir sua luz por causa deles. Você está aqui para brilhar. E isso começa com o abraço do poder de seu devir, mesmo quando isso o deixa em pé. A quinta camada dessa verdade é o medo que você desencadeia nos outros. Jung diria que o medo não é apenas uma emoção. É um sinal do inconsciente, um aviso de verdades grandes demais para engolir. Quando você se torna você mesmo, incorpora uma autenticidade destemida que irradia de sua psique integrada. Você enfrentou sua sombra, a vergonha, a raiva, as partes de você que você foi ensinado a esconder. E você as tecia em sua totalidade. Essa coragem não é alta ou arrogante. É tranquilo, constante, inabalável. Mas para aqueles que enterraram suas próprias sombras, seu destemor é um espelho, refletindo a evasão deles. Você já notou que alguém se afasta depois de falar uma verdade para a qual não estavam prontos? Esse é o medo deles, não o seu, recuando da luz da sua presença. Sua aura é um espelho, mostrando a eles o que eles não estão prontos para ver. E não é de admirar que eles desapareçam. Seu corpo conhece essa dinâmica. Esse calor em seu núcleo, quando você fala sua verdade. Essa dor sutil quando alguém se afasta. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A ânima e ânimos estão desequilibrados naqueles que fogem. Suas energias equilibradas, sua compaixão da ânima, harmonizando com a resolução do seu ânimos, expor seu conflito interior. Eles podem se apegar à necessidade de controle de seu ânimos, evitar vulnerabilidade ou se esconder na suavidade de sua ânima, evitando a força. Sua integração os obriga a enfrentar esse desequilíbrio, e em vez de enfrentá-lo, eles desaparecem. Jung diria que você não está aqui para acalmar seus medos. Você está aqui para se tornar inteiro. Recusar. Se a escurecer, sua luz significa aceitar a partida como um sinal de seu poder. Sua aura é um portal, irradiando essa verdade destemida. E não é de admirar que pareça pesado e santo. Você não está aqui para ser temido. Você está aqui para ser você mesmo. E isso começa com a abração da coragem, que faz com que os outros corram. A sexta camada é a inveja que sua autenticidade provoca. Jung diria que a inveja não é apenas um sentimento, é um grito de sombra, um desejo pelo que foi negado dentro. Quando você se torna você mesmo, incorpora uma totalidade que os outros desejam, mas não reivindicaram. Você fez o trabalho, voltou à sua sombra, integrou seu inconsciente, alinhou sua persona com sua alma. Este trabalho faz da sua aura um espelho, refletindo não apenas a sua verdade, mas a falta deles.
Você já sentiu o ressentimento de alguém quando conseguiu? Ou a frieza deles quando brilhava muito? Essa é a inveja deles, não sua culpa, subindo das profundezas do seu inconsciente. Eles desaparecem porque sua luz expõe a escuridão deles e prefere fugir do que enfrentar lá. O conceito de inconsciente coletivo de Jung é fundamental aqui. Sua autenticidade não apenas desafia os indivíduos, ressoa com os arquétipos que vivem na psique compartilhada. Você pode incorporar o Criador, nascer novas possibilidades, ou o rebelde, desafiando a conformidade. Esses arquétipos carregam uma energia primordial que agita o inconsciente coletivo, despertando o desejo das pessoas ao seu redor. Mas o desejo pode se tornar inveja quando alguém vê sua totalidade e percebe que se estabeleceu por menos. Eles projetam seus desejos não reclamados em você, ressentindo-o por viver o que eles enterraram. Sua libido, sua energia psíquica, surge quando você é autêntico, mas para aqueles presos em inveja, esse aumento parece um holofote sobre a vergonha deles. Sua aura é um portal, vazando essa verdade radiante, e não é de admirar que eles desapareçam. Eles não estão rejeitando você. Estão rejeitando a possibilidade de se tornarem os próprios. A sétima camada é o desconforto que sua profundidade cria. Jung diria que a profundidade não é apenas uma percepção. É uma descida para o inconsciente, uma vontade de enfrentar as verdades cruas e não filtradas de sua psique. Quando você se torna você mesmo, você vive dessa profundidade, falando, agindo e existente de uma maneira que atravessa a superfície. Suas palavras carregam peso, seu silêncio carrega significado, sua presença carrega a verdade. Mas para aqueles que vivem na superfície, se aproximando de sua persona, evitando sua sombra, sua profundidade é perturbadora. É como mergulhar em um oceano profundo, quando eles ainda estão vasculhando as águas rasas. Você já notou que alguém mudou de assunto quando você fala de sua alma, ou se afasta quando compartilha algo real? Esse é o desconforto deles, não sua falha, recuando das profundezas que você habita. Sua aura é um portal, irradiando essa verdade profunda, e não é de admirar que eles desapareçam. O conceito de persona de Jung é central aqui. A persona é a máscara que você usa para navegar na sociedade, o eu polido que você apresenta para ser aceito. Quando você se torna você mesmo, você derrama essa máscara, vivendo do seu núcleo autêntico. Essa autenticidade é magnética, mas também é perturbadora. Aqueles que dependem de sua persona para sobreviver, dando sua sombra, suprimindo o inconsciente, se sentem expostos em sua presença. Sua profundidade os obriga a enfrentar a superficialidade de sua própria existência. E em vez de se aprofundar, eles desaparecem. Sua libido, sua energia psíquica, flui livremente quando você vive de profundidade. Mas para aqueles presos em superficialidade, esse fluxo parece uma corrente que não consegue nadar. O inconsciente coletivo amplia isso. Sua profundidade ativa arquétipos como o vidente, que vê o invisível, ou o curandeiro, que conserta a verdade. Essas energias agitam a psique compartilhada, e aqueles que evitaram suas próprias profundidades não podem suportar a ressonância. Eles desaparecem, porque sua presença exige uma coragem que não encontraram. Seu corpo conhece essa dinâmica. Esse calor no peito quando você fala de profundidade. Essa dor sutil quando alguém se afasta. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A ânima e o ânimos estão desequilibrados naqueles que fogem de sua profundidade. Suas energias equilibradas, sua intuição de ânima, harmonizando com a clareza do seu ânimos, expor seu conflito interior. Eles podem se apegar à necessidade de controle de seu ânimos, evitar vulnerabilidade ou se esconder na suavidade de sua ânima,
esquivando-se da verdade. Esse desequilíbrio os afasta, e Jung diria que você não está aqui para torná-los confortáveis. Você está aqui para se tornar inteiro. Recusar-se a raspar sua profundidade significa aceitar a partida como um sinal de seu poder. Sua aura é um espelho, refletindo o medo deles do fundo, e é uma verdade pesada, mas santa. Você não está aqui para ficar na superfície. Você está aqui para mergulhar, e isso começa com a adoção da profundidade que faz os outros desaparecerem. A oitava camada é a solidão que sua autenticidade exige. Jung diria que a solidão não é apenas a solidão. É um espaço sagrado, onde você encontra seu inconsciente, onde integra sua sombra e se alinha a si mesmo. Quando você se torna você mesmo, você abraça essa solidão, não como uma punição, mas como uma necessidade. Você para de procurar validação, para de preencher o silêncio com ruído, para de perseguir conexões que não ressoam. Mas para aqueles que temem seu próprio silêncio interior, sua solidão é um espelho, refletindo a evitação de si mesmos. Você já notou que alguém fica distante quando prioriza seu próprio espaço ou o julga por precisar de tempo sozinho? Esse é o medo deles, não sua falha, recuando da solidão que você reivindicou. Sua aura é um portal, irradiando esse poder silencioso, e não é de admirar que eles desapareçam. O conceito de si mesmo de Jung é fundamental aqui. O eu é o centro de sua psique, o lugar onde seus eus conscientes e inconscientes se encontram, onde sua sombra, persona, ânima e ânimos encontram harmonia. Quando você se torna você mesmo, você vive desse eu, e a solidão se torna seu santuário. Isso é ameaçador para aqueles que enchem suas vidas com distrações para evitar seu inconsciente. Sua solidão os obriga a enfrentar seu próprio vazio interno, e em vez de enfrentá-lo, eles desaparecem. Sua libido, sua energia psíquica, prospera em solidão. Mas para aqueles que temem silêncio, esse próspero parece um vazio que não pode entrar. O inconsciente coletivo amplia isso. Sua solidão ativa arquétipos como o eremita, que busca a verdade na quietude, ou o vidente, que encontra clareza na solidão. Essas energias agitam a psique compartilhada, e aqueles que evitaram sua própria solidão não podem suportar a ressonância. Eles desaparecem porque sua presença exige uma coragem que não encontraram. Seu corpo também sente isso. A paz em seu núcleo quando você está sozinho. Essa dor sutil quando alguém julga sua necessidade de espaço. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A ânima e o ânimos estão desequilibrados naqueles que fogem da sua solidão. Suas energias equilibradas, sua introspecção de anima, harmonizando com a determinação do seu animus, expor seu conflito interior. Eles podem se apegar à necessidade de validação externa de seu animus, evitar a quietude ou se esconder na passividade da ânima, esquivando-se da autorreflexão. Esse desequilíbrio os afasta. E Jung diria que você não está aqui para preencher seus vazios. Você está aqui para se tornar inteiro. Recusar-se a abandonar sua solidão significa aceitar a partida como um sinal de seu poder. Sua aura é um espelho, refletindo o medo deles de silêncio, e é uma verdade pesada, mas santa. Você não está aqui para permanecer conectado ao custo da sua alma. Você está aqui para ser inteiro, e isso começa com a adoção da solidão que faz os outros desaparecerem. Você está andando agora, não é? Cada etapa parece mais pesada com a verdade de quem você é. Mas os espaços onde outros estavam mais vazios são mais vazios. Suas vozes mais fracas, suas sombras desapareceram. Jung diria que esse é o custo da individuação, o preço de se tornar você mesmo. Quando você se alinha à sua alma, sua aura se torna um portal,
irradiando uma coerência que sacode os fundamentos daqueles que vivem em fragmentos. Eles desaparecem, não porque você os afastou, mas porque sua presença é um espelho, refletindo as verdades que eles não suportam ver. Sua energia não é agressiva, é coerente, e a coerência revela as ilusões às quais se apegam. Vamos nos aprofundar no inconsciente, onde você se mexe às sombras daqueles que fogem. A nona camada é o julgamento que sua autenticidade convida. Jung diria que julgamento não é apenas crítica, é uma projeção da sombra, uma tentativa desesperada de diminuir o que brilha demais. Quando você se torna você mesmo, incorpora uma totalidade que desafia o vício do mundo, a conformidade. Você integrou sua sombra, os medos, os desejos, as bordas cruas que você se escondeu. E você derramou a persona que o manteve seguro, mas pequeno. Isso faz da sua aura um espelho, refletindo não apenas a sua verdade, mas a recusa de outras pessoas em reivindicar a deles. Você já sentiu a desaprovação de alguém quando ficou sem desculpas no seu poder? Esse é o julgamento deles, não sua falha, atacando suas ilusões frágeis. Eles desaparecem porque sua autenticidade expõe sua conformidade e prefere julgar você do que se juntar a você. O conceito de projeção de Jung é central aqui. Quando você se torna você mesmo, você para de absorver as projeções dos outros. Você se torna uma superfície que os reflete de volta. Aqueles que julgam você está projetando suas sombras não reclamadas, sua vergonha, seu medo de ser visto, a inveja de sua liberdade. Eles o chamam de demais ou egoísta, não porque você está errado, mas porque sua coerência os obriga a sentir sua própria fragmentação. Sua libido, sua energia psíquica, surge quando você vive autenticamente, mas para aqueles presos em julgamento, esse aumento parece um holofote em suas falhas. O inconsciente coletivo amplia isso. Sua autenticidade ativa arquétipos como o rebelde, que desafia o status quo, ou o vidente, que vê através da pretensão. Essas energias se espalham pela psique compartilhada, emocionando o desconforto naqueles que escolheram a conformidade sobre a verdade. Eles desaparecem porque sua presença exige que questionem suas escolhas, e o julgamento é mais fácil do que mudar. A 10ª camada é o isolamento que sua verdade cria. Jung diria que o isolamento não é apenas a solidão. É o espaço sagrado onde seu inconsciente fala, onde seu eu emerge. Quando você se torna você mesmo, você abraça esse isolamento, não como rejeição, mas como um cadinho para o crescimento. Você para de perseguir a aprovação, para de encher sua vida com conexões que não ressoam, param de trair sua alma para pertencer. Mas, para aqueles que temem seu próprio silêncio interior, seu isolamento é um espelho, refletindo a evitação de seu inconsciente. Você já notou que alguém se distanciou quando prioriza seu próprio caminho? Ou rotula você distante quando honra sua verdade? Esse é o medo deles, não sua falha, recuando do isolamento que você reivindicou. Sua aura é um espelho, mostrando a eles o que eles não estão prontos para enfrentar. E não é de admirar que eles desapareçam. Seu corpo também sente isso. A paz em seu núcleo quando você está sozinho com sua verdade. Essa dor sutil quando alguém interpreta mal sua necessidade de espaço. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A ânima e o ânimos estão desequilibrados naqueles que fogem do seu isolamento. Suas energias equilibradas, sua introspecção de ânima, harmonizando com a determinação do seu ânimos, expor seu conflito interior. Eles podem se apegar à necessidade de validação externa de seu ânimos, evitar a quietude ou se esconder na passividade da ânima, esquivando-se da autorreflexão. Esse desequilíbrio os afasta, e Jung diria que você não está aqui para preencher seus vazios. Você está aqui para se tornar inteiro.
Recusar-se a abandonar seu isolamento significa aceitar a partida como um sinal de seu poder. Sua aura é um portal, irradiando essa força silenciosa, e não é de admirar que pareça pesado e radiante. Você não está aqui para pertencer ao custo da sua alma. Você está aqui para ser inteiro, e isso começa com o abraço do isolamento que faz os outros desaparecerem. A 11ª camada é a vulnerabilidade que sua autenticidade exige. Jung diria que a vulnerabilidade não é fraqueza, é a coragem expor seu inconsciente, viver com o coração aberto em um mundo que pune a suavidade. Quando você se torna você mesmo, você abraça essa vulnerabilidade, não como uma falha, mas como uma força. Você compartilha sua verdade, seus medos, seus sonhos, sem se esconder atrás da persona. Você se deixa ser visto, cru e não filtrado. Mas para aqueles que blindaram seus corações, sua vulnerabilidade é um espelho, refletindo o medo de serem expostos. Você já notou alguém se afastar quando compartilhou algo real ou descarta sua abertura como demais? Esse é o medo deles, não sua culpa, recuando da vulnerabilidade que você incorpora. Sua aura é um espelho, mostrando a eles o que eles não estão prontos para enfrentar. E não é de admirar que eles desapareçam. Seu corpo conhece essa dinâmica, esse calor no seu peito quando você compartilha sua verdade, essa dor sutil quando alguém se desloca. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A ânima e o ânimos estão desequilibrados naqueles que fogem de sua vulnerabilidade. Suas energias equilibradas, sua abertura de ânima se harmoniza com a coragem do seu ânimos, expor seu conflito interior. Eles podem se apegar à necessidade de controle do ânimos, evitar emoção ou se esconder na passividade de sua ânima, esquivando da responsabilidade. Esse desequilíbrio os afasta, e Jung diria que você não está aqui para armaditar seu coração por causa deles. Você está aqui para se tornar inteiro. Recusar-se a esconder sua vulnerabilidade significa aceitar a partida como um sinal de seu poder. Sua aura é um portal, irradiando essa força de ternura. E não é de admirar que pareça pesado e santo. Você não está aqui para ser guardado. Você está aqui para ser inteiro, e isso começa com a adoção da vulnerabilidade que faz os outros se afastarem. A 12ª camada é o poder que sua autenticidade desencadeia. Jung diria que o poder não é domínio, é a força radiante de sua psique integrada, a energia de si mesmo totalmente reivindicada. Quando você se torna você mesmo, incorpora esse poder, não para controlar os outros, mas para viver sua verdade sem desculpas. Você enfrentou sua sombra, equilibrou sua ânima e ânimos e alinhou-se ao seu propósito. Isso faz da sua aura um portal, vazando uma potência que muda o ar ao seu redor. Mas para aqueles que suprimiram seu próprio poder, sua força é um espelho, refletindo o medo de reivindicar o seu. Você já notou que alguém encolhe quando você fica de alto ou se distancie quando sua confiança brilha? Esse é o medo deles, não sua falha, recuando do poder que você incorpora. Sua aura é um espelho, mostrando a eles o que eles não estão prontos para reivindicar. E não é de admirar que eles desapareçam. O conceito de si mesmo de Jung é fundamental aqui. O eu é o centro de sua psique, o lugar onde seus eus conscientes e inconscientes se encontram, onde seus arquétipos encontram harmonia. Quando você se torna você mesmo, você vive desse eu e seu poder se torna inegável. Não agressivo, mas inegável. Isso é ameaçador para aqueles que enterraram seu próprio poder, apegando-se à sua persona para evitar a responsabilidade. Seu poder os obriga a enfrentar seu próprio potencial, e em vez de subir, eles desaparecem. Sua libido, sua energia psíquica, surge quando você incorpora seu poder,
Mas para aqueles que temem sua própria força, essa onda parece uma tempestade que não consegue resistir. O inconsciente coletivo amplia isso. Seu poder ativa arquétipos como o guerreiro, que permanece inflexível, ou o criador, que nasce novas realidades. Essas energias agitam a psique compartilhada, e aqueles que suprimiram seu próprio poder não podem suportar a ressonância. Eles desaparecem porque sua presença exige uma força que eles não reivindicaram. Seu corpo também sente isso. Aquele fogo em seu núcleo quando você reivindica seu poder. Essa dor sutil quando alguém se afasta. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A ânima e o ânimos estão desequilibrados naqueles que fogem do seu poder. Suas energias equilibradas, sua criatividade de ânima fluindo com a disciplina de seu ânimos, expor seu conflito interior. Eles podem se apegar à necessidade de domínio do ânimos, temendo sua força, ou se esconder na passividade da ânima, evitando seu próprio potencial. Esse desequilíbrio os afasta. E Jung diria que você não está aqui para diminuir seu poder por causa deles. Você está aqui para se tornar inteiro. Recusar-se a encolher significa aceitar sua partida como um sinal de seu brilho. Sua aura é um portal, irradiando essa verdade imparável, e não é de admirar que pareça pesado e santo. Você não está aqui para ser pequeno. Você está aqui para ser inteiro. E isso começa com o abraço do poder que faz os outros desaparecerem. Você está sentindo a mudança agora, não é? O chão embaixo de você é sólido, pulsando com a verdade de quem você é. Mas os espaços onde os outros já estavam são fortes. A ausência deles um testemunho silencioso de você. Jung diria que essa é a alquimia da individuação, a forjamento de si mesmo no fogo da autenticidade. Quando você se torna você mesmo, sua aura se torna um portal, irradiando uma coerência que perfura as ilusões que outras pessoas se escondem para trás. Eles desaparecem, não porque você os afastou, mas porque sua presença é um espelho, refletindo as sombras que eles temem enfrentar. Sua energia não é agressiva, é coerente, e a coerência expõe o caos que eles enterraram. Vamos nos aprofundar no inconsciente, onde sua verdade agita os tremores que os enviam correndo. A 13ª camada é a interrupção que sua clareza cria. Jung diria que a clareza não é apenas entender. É a luz penetrante de sua psique integrada, o resultado de enfrentar seu inconsciente e alinhar-se a si mesmo. Quando você se torna você mesmo, você incorpora essa clareza, vendo através da pretensão, cortando o ruído, vivendo com uma verdade não nua. Você lutou com sua sombra, as dúvidas, a culpa, as partes de você uma vez rejeitou, e as tecia em sua totalidade. Isso faz da sua aura um espelho, refletindo não apenas a sua clareza, mas também a confusão dos outros. Você já notou alguém se contorcer quando você faz uma pergunta direta, ou se afasta quando sua honestidade for muito perto? Esse é o desconforto deles, não sua culpa, recuando da clareza que você incorpora. Eles desaparecem porque sua luz expõe a névoa deles e prefere fugir do que encontrar o seu caminho. O conceito de inconsciente de Jung é central aqui. O inconsciente é uma força viva, repleta de arquétipos, memórias e verdades que moldam sua jornada. Quando você se torna você mesmo, você traz seu inconsciente à consciência, integrando sua sombra e alinhando-se a si mesmo. Essa integração lhe dá clareza, uma visão que vê além da persona, a máscara que outras pessoas usam para sobreviver. Sua clareza não é crítica, é revelador, e essa revelação é perturbadora. Aqueles que vivem em negação, entrando em sua persona, evitando a sombra, se sentem expostos em sua presença. Sua libido, sua energia psíquica, flui livremente quando você vive com clareza. Mas para aqueles presos em confusão, esse fluxo
parece um holofote que eles não podem escapar. O inconsciente coletivo amplia isso. Sua clareza ativa arquétipos, como o vidente, que percebe o invisível, ou o guerreiro, que permanece firme na verdade. Essas energias se espalham pela psique compartilhada, mexendo o desconforto naqueles que enterraram sua própria clareza. Eles desaparecem porque sua presença exige que se vejam, e não estão prontos. Seu corpo conhece essa dinâmica, essa nitidez em seu peito quando você fala com clareza, essa dor sutil quando alguém se desloca. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A ânima e o ânimos estão desequilibrados naqueles que fogem da sua clareza, suas energias equilibradas, sua intuição de ânima, harmonizando com o discernimento de seu ânimos, expor seu conflito interior. Eles podem se apegar à necessidade de controle de seu ânimos, evitar a verdade, ou se esconder na passividade de sua ânima, esquivar-se da responsabilidade. Esse desequilíbrio os afasta, e Jung diria que você não está aqui para obscurecer sua visão por causa deles. Você está aqui para se tornar inteiro. Recusar-se a diminuir sua clareza significa aceitar a partida como um sinal de seu poder. Sua aura é um portal, irradiando essa verdade penetrante, e não é de admirar que pareça pesado e radiante. Você não está aqui para ser obscurecido. Você está aqui para ser inteiro, e isso começa com a abração da clareza, que faz os outros desaparecerem. A 14ª camada é a liberdade que sua autenticidade desencadeia. Jung diria que a liberdade não é apenas a liberdade, é a energia não ligada a si mesmo, libertada das correntes de conformidade e medo. Quando você se torna você mesmo, incorpora essa liberdade, vivendo sem desculpas, escolhendo seu caminho sem precisar de aprovação. Você enfrentou sua sombra, as inseguranças, a necessidade de agradar, as partes de você que uma vez se curvaram às expectativas dos outros, e você as lançou. Isso faz da sua aura um espelho, refletindo não apenas a sua liberdade, mas também o cativeiro dos outros. Você já notou que alguém fica distante quando você abraça seus verdadeiros desejos, ou se ressente quando você vive sem desculpas? Esse é o medo deles, não sua culpa, recuando da liberdade que você incorpora. Eles desaparecem porque sua libertação expõe suas correntes e preferem se esconder do que se libertarem. O conceito de persona de Jung é fundamental aqui. A persona é a máscara que você usa para navegar na sociedade, o papel que você desempenha para ser aceito. Quando você se torna você mesmo, você derrama essa máscara, vivendo do seu núcleo autêntico. Essa liberdade é magnética, mas também é perturbadora. Aqueles que se apegam à sua persona, dando sua sombra, suprimindo o inconsciente, se sentem presos em sua presença. Sua liberdade os obriga a enfrentar as maneiras pelas quais eles se prenderam e, em vez de se libertarem, eles desaparecem. Sua libido, sua energia psíquica, surge quando você vive sem acoplamento, mas para aqueles presos em conformidade, esse aumento parece um vento que eles não podem aproveitar. O inconsciente coletivo amplia isso. Sua liberdade ativa arquétipos como o rebelde, que desafia a restrição, ou o criador, que nasce novas possibilidades. Essas energias agitam a psique compartilhada, e aqueles que renderam sua própria liberdade não podem suportar a ressonância. Eles desaparecem porque sua presença exige que reivindicam sua própria liberdade e não estão prontos. Seu corpo também sente isso. A leveza do seu peito quando você vive livremente. Essa dor sutil quando alguém se afasta. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A anima e o ânimos estão desequilibrados naqueles que fogem de sua liberdade. Suas energias equilibradas, sua criatividade de ânima fluindo com a coragem do seu ânimos, expor seu conflito interior.
Eles podem se apegar à necessidade de segurança do ânimos, evitar riscos ou se esconder na passividade de sua ânima, evitando a responsabilidade. Esse desequilíbrio os afasta, e Jung diria que você não está aqui para se incorrer por causa deles. Você está aqui para se tornar inteiro. Recusar-se a restringir sua liberdade significa aceitar a partida deles como um sinal de seu poder. Sua aura é um portal, irradiando essa verdade não ligada, e não é de admirar que pareça pesado e santo. Você não está aqui para estar vinculado. Você está aqui para ser inteiro, e isso começa com a adoção da liberdade que faz os outros desaparecerem. A 15ª camada é a intimidade que seus convites de autenticidade. Jung diria que a intimidade não é apenas a proximidade. É a conexão crua e desprotegida de si mesmo com o outro, uma reunião de almas além da persona. Quando você se torna você mesmo, você incorpora essa intimidade, oferecendo sua verdade sem medo, convidando os outros a encontrá-lo naquele espaço sagrado. Você integrou sua sombra, a vergonha, o medo da rejeição, as partes de você que uma vez se esconderam do amor, e você abriu seu coração. Isso faz da sua aura um espelho, refletindo não apenas sua abertura, mas o medo de outros de serem vistos. Você já notou que alguém se afasta quando oferece conexão genuína, ou desligado quando você os convida para ser real? Esse é o medo deles, não sua culpa, recuando da intimidade que você incorpora. Eles desaparecem porque sua abertura expõe suas paredes e preferem permanecer guardados do que deixá-los cair. O conceito de ânima de Jung é central aqui. A ânima, sua energia feminina interior, é a fonte de sua intimidade, sua capacidade de vulnerabilidade e conexão. Quando você se torna você mesmo, você integra sua ânima, equilibrando-a com a força do seu ânimos. Esse equilíbrio o torna inteiro, mas também é perturbador. Aqueles que suprimiram sua ânima, sofrendo suas emoções, evitando a proximidade, se sentem expostos em sua presença. Sua intimidade os obriga a enfrentar seus próprios corações guardados e, em vez de abrir, eles desaparecem. Sua libido, sua energia psíquica, flui livremente quando você vive com intimidade. Mas, para aqueles que temem a vulnerabilidade, esse fluxo parece uma maré que não pode navegar. O inconsciente coletivo amplia isso. Sua intimidade ativa arquétipos como o amante, que abraça a conexão, ou o curandeiro, que conserta a presença. Essas energias agitam a psique compartilhada, e aqueles que enterraram sua própria intimidade não podem suportar a ressonância. Eles desaparecem porque sua presença exige que reduzam suas defesas e não estão prontas. Seu corpo conhece essa dinâmica. Esse calor em seu peito quando você oferece sua verdade. Essa dor sutil quando alguém se desloca. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A ânima e o ânimos estão desequilibrados naqueles que fogem da sua intimidade. Suas energias equilibradas, sua abertura de ânima se harmoniza com a coragem do seu ânimos, expor seu conflito interior. Eles podem se apegar à necessidade de controle de seu ânimos, evitar emoção ou se esconder na passividade de sua ânima, esquivar-se da conexão. Esse desequilíbrio os afasta, e Jung diria que você não está aqui para guardar seu coração por causa deles. Você está aqui para se tornar inteiro. Recusar-se a fechar sua intimidade significa aceitar a partida como um sinal de seu poder. Sua aura é um portal, irradiando essa verdadeira verdade, e não é de admirar que pareça pesado e radiante. Você não está aqui para estar distante. Você está aqui para ser inteiro, e isso começa com a adoção da intimidade que faz os outros desaparecerem. O conceito de individuação de Jung é fundamental aqui. A individuação é a jornada para se tornar quem você realmente é,
integrando seus eus conscientes e inconscientes em um todo coerente. Quando você se torna você mesmo, você vive essa jornada e sua transformação se torna um farol. Isso é ameaçador para aqueles que pararam seu próprio crescimento, apegando-se à sua persona para evitar mudanças. Sua transformação os obriga a enfrentar sua própria estagnação e, em vez de evoluir, eles desaparecem. Sua libido, sua energia psíquica, surge quando você incorpora a transformação. Mas para aqueles que temem mudar, esse aumento parece uma tempestade que não consegue resistir. O inconsciente coletivo amplia isso. Sua transformação ativa arquétipos como o Criador, que nasce novas realidades, ou o Guerreiro, que luta pelo crescimento. Essas energias agitam a psique compartilhada, e aqueles que resistiram à sua própria transformação não podem suportar a ressonância. Eles desaparecem porque sua presença exige que eles se movem e não estão prontos. Seu corpo também sente isso. O fogo em seu núcleo quando você abraça seu crescimento. Essa dor sutil quando alguém se afasta. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A ânima e o ânimos estão desequilibrados naqueles que fogem de sua transformação. Suas energias equilibradas, sua criatividade de anima, fluindo com a disciplina de seu ânimos, expor seu conflito interior. Eles podem se apegar à necessidade de estabilidade do ânimos, evitar mudanças ou se esconder na passividade de sua ânima, esquivando-se do crescimento. Esse desequilíbrio os afasta, e Jung diria que você não está aqui para parar por causa deles. Você está aqui para se tornar inteiro. Recusar-se a interromper sua transformação significa aceitar a partida como um sinal de seu poder. Sua aura é um portal, irradiando essa verdade em evolução. E não é de admirar que pareça pesado e santo. Você não está aqui para ficar parado. Você está aqui para ser inteiro. E isso começa com a adoção da transformação que faz com que os outros desapareçam. A 17ª camada é a coragem que suas demandas de autenticidade. Jung diria que coragem não é apenas bravura, é a força da sua psique. A determinação de ânimos de viver sua verdade, apesar do medo. Quando você se torna você mesmo, você incorpora essa coragem, firme em sua autenticidade, sem medo de ser vista, para ser mal compreendida, estar sozinha. Você enfrentou sua sombra, as dúvidas, a vergonha, as partes de você que uma vez imploraram pela aprovação, e você as integrou à sua totalidade. Isso faz da sua aura um espelho, refletindo não apenas a sua coragem, mas também o medo dos outros. Você já notou que alguém se afasta quando dá um passo ousado ou fica em silêncio quando se recusa a se comprometer? Esse é o medo deles, não sua culpa, recuando da coragem que você incorpora. Eles desaparecem porque sua força expõe sua hesitação e prefere se retirar do que subir. O conceito de ânimos de Jung é central aqui. O ânimos, sua energia masculina interior, é a fonte de sua coragem, sua disciplina, sua capacidade de agir em alinhamento com a sua verdade. Quando você se torna você mesmo, você integra seu ânimos, equilibrando-o com a intuição e a compaixão da sua ânima. Esse equilíbrio o torna inteiro, mas também é perturbador. Aqueles que suprimiram seu ânimos, evitando ações, evitando a responsabilidade, se sentem expostos em sua presença. Sua coragem os obriga a enfrentar sua própria timidez e, em vez de dar um passo à frente, eles desaparecem. Sua libido, sua energia psíquica, surge quando você vive com coragem, mas para aqueles que temem sua própria força, esse aumento parece um desafio que não pode enfrentar. O inconsciente coletivo amplia isso. Sua coragem ativa arquétipos como o guerreiro, que permanece inflexível, ou o rebelde, que desafia o medo. Essas energias agitam a psique compartilhada, e aqueles que enterraram sua própria coragem não podem suportar a ressonância.
Eles desaparecem porque sua presença exige que eles agem e não estão prontos. Seu corpo conhece essa dinâmica, esse fogo em seu núcleo, quando você se mantém firme, essa dor sutil quando alguém se afasta. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A anima e o ânimos estão desequilibrados naqueles que fogem de sua coragem. Suas energias equilibradas, sua empatia de anima, harmonizando com a resolução do seu animus, expor seu conflito interior. Eles podem se apegar à passividade de sua ânima, evitar a ação ou se esconder na falsa bravata de seu animus, esquivando-se da verdadeira coragem. Esse desequilíbrio os afasta, e Jung diria que você não está aqui para suavizar sua coragem por causa deles. Você está aqui para se tornar inteiro. Recusar-se a encolher significa aceitar sua partida como um sinal de seu poder. Sua aura é um portal, irradiando essa verdade destemida. E não é de admirar que pareça pesado e radiante. Você não está aqui para se encolher. Você está aqui para ser inteiro. E isso começa com a adoção da coragem que faz os outros desaparecerem. A 18ª camada é a quietude que sua autenticidade cultiva. Jung diria que a quietude não é apenas silenciosa. É a pausa sagrada onde seu inconsciente fala, onde você encontra clareza. Quando você se torna você mesmo, você incorpora essa quietude, descansando em sua verdade, sem a necessidade de ruído ou distração. Você enfrentou sua sombra, a inquietação, a necessidade de provar, as partes de você que uma vez desejavam a validação externa, e você as lançou. Isso faz da sua aura um espelho, refletindo não apenas sua quietude, mas o caos de outros. Você já notou que alguém fica inquieto quando está calmo em uma tempestade, ou se distancia quando se recusa a se apressar? Esse é o desconforto deles, não sua culpa, recuando da quietude que você incorpora. Eles desaparecem porque sua paz expõe sua turbulência e prefere ficar inquieto do que encontrar o centro. O conceito de si mesmo de Jung é fundamental aqui. O eu é o centro de sua psique, o lugar onde seus eus conscientes e inconscientes se encontram, onde sua sombra, persona, ânima e ânimos encontram harmonia. Quando você se torna você mesmo, você vive desse eu, e a quietude se torna seu santuário. Um lugar para ouvir seu inconsciente e se alinhar com a sua verdade. Isso é ameaçador para aqueles que enchem suas vidas com o caos, para evitar suas sombras. Sua quietude os obriga a enfrentar seu próprio barulho interior e, em vez de encontrar paz, eles desaparecem. Sua libido, sua energia psíquica, prospera nessa pausa sagrada. Mas para aqueles que temem o silêncio, esse próspero parece um vazio que eles não podem entrar. O inconsciente coletivo amplia isso. Sua quietude ativa arquétipos como o sábio, que encontra sabedoria em silêncio, ou o eremita, que busca a verdade na solidão. Essas energias agitam a psique compartilhada, e aqueles que evitaram sua própria quietude não podem suportar a ressonância. Eles desaparecem porque sua presença exige que eles parem e não estão prontos. Seu corpo também sente isso, que calma em seu âmago quando você descansa em sua verdade. Essa dor sutil quando alguém interrompe sua paz. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A anima e o animus estão desequilibrados naqueles que fogem da sua quietude. Suas energias equilibradas, sua introspecção de anima harmonizando com a clareza do seu animus, expor seu conflito interior. Eles podem se apegar à necessidade de ação do animus, evitar reflexões ou se esconder na passividade de sua ânima, esquivar-se da clareza. Esse desequilíbrio os afasta, e Jung diria que você não está aqui para agitar o caos por causa deles. Você está aqui para se tornar inteiro. Recusar-se a abandonar sua quietude
significa aceitar a partida como um sinal de seu poder. Sua aura é um portal, irradiando essa verdade silenciosa, e não é de admirar que pareça pesado e santo. Você não está aqui para ficar inquieto. Você está aqui para ser inteiro. E isso começa com a adoção da quietude que faz os outros desaparecerem. O conceito de Jung de arquétipo infantil é central aqui. A criança, sua inocência interior e brincadeira, é a fonte de sua alegria, sua capacidade de viver com prazer não filtrado. Quando você se torna você mesmo, você integra esse arquétipo, equilibrando-o com a força do seu ânimos e a profundidade da ânima. Esse equilíbrio o torna inteiro, mas também é perturbador. Aqueles que suprimiram o filho, superando sua alegria, evitando as brincadeiras, se sentem expostas em sua presença. Sua alegria os obriga a enfrentar seu próprio peso e, em vez de iluminar, eles desaparecem. Sua libido, sua energia psíquica, surge quando você vive com alegria. Mas para aqueles que temem sua própria faísca, esse surto parece uma chama que eles não conseguem tocar. O inconsciente coletivo amplia isso. Sua alegria ativa arquétipos, como a criança, que vive com admiração, ou o Criador, que nasce beleza. Essas energias agitam a psique compartilhada, e aqueles que perderam sua própria alegria não podem suportar a ressonância. Eles desaparecem porque sua presença exige que eles se reconectem e não estão prontos. Seu corpo também sente isso. O calor do seu peito quando você abraça sua alegria, aquela dor sutil quando alguém diminui sua luz. É sua inteligência somática, sinalizando que você está alinhado, mesmo que outros não estejam. A ânima e o ânimos estão desequilibrados naqueles que fogem de sua alegria. Suas energias equilibradas, sua brincadeira de ânima, se harmonizam com o propósito do seu ânimos, expor seu conflito interior. Eles podem se apegar à necessidade de controle de seu ânimos, evitar o deleite ou se esconder na passividade de sua ânima, esquivar-se da vitalidade. Esse desequilíbrio os afasta, e Jung diria que você não está aqui para diminuir sua alegria por causa deles. Você está aqui para se tornar inteiro. Recusar-se a suprimir seu brilho significa aceitar a partida como um sinal de seu poder. Sua aura é um portal, irradiando essa verdade vibrante, e não é de admirar que pareça pesado e radiante. Você não está aqui para ser pesado. Você está aqui para ser inteiro, e isso começa com a adoção da alegria que faz os outros desaparecerem. A 20ª camada é o objetivo que sua autenticidade revela. Jung diria que o propósito não é apenas um objetivo, é o mito da sua alma, a narrativa sagrada que guia sua individuação. Quando você se torna você mesmo, você incorpora esse propósito, vivendo com uma direção que vem da alinhamento com você mesmo. Você enfrentou sua sombra, a confusão, o medo do fracasso, as partes de você que uma vez vagavam sem rumo, e você reivindicou seu caminho. Isso faz da sua aura um espelho, refletindo não apenas o seu propósito, mas a falta de direção de outras pessoas. Você já notou alguém se afastar quando você persegue seu chamado, ou o julga quando você vive com intenção? Esse é o desconforto deles, não sua culpa, recuando do objetivo que você incorpora. Eles desaparecem porque sua clareza expõe sua falta de rumo, e eles se aprofundam do que encontrar o seu caminho. O conceito de individuação de Jung é fundamental aqui. A individuação é a jornada para se tornar quem você realmente é, integrando seus eus conscientes e inconscientes em um todo coerente. Quando você se torna você mesmo, você vive essa jornada e seu propósito se torna um farol. Isso é ameaçador para aqueles que evitaram seu próprio caminho, apegando-se à sua persona para escapar do significado. Seu objetivo os obriga a enfrentar sua própria falta de direção e, em vez de buscar lá, eles desaparecem. Sua libido, sua energia psíquica,
Surge quando você vive com propósito, mas para aqueles que temem seu próprio chamado, esse aumento parece uma corrente que não consegue nadar. O inconsciente coletivo amplia isso. Seu objetivo ativa arquétipos como o herói, que persegue uma missão, ou o vidente, que vê a narrativa maior. Essas energias agitam a psique compartilhada, e aqueles que perderam seu próprio objetivo não podem suportar a ressonância. Eles desaparecem porque sua presença exige que encontrem seu mito, e não estão prontos. Esta é a sua soberania, sua verdade, sua totalidade. Jung disse uma vez: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Você atravessou o fogo do seu devir, enfrentou as sombras em que os outros fogem, e agora você se destaca como um farol de coragem, quietude, alegria e propósito. Aqueles que desaparecem não são a sua perda. Eles são uma prova do seu poder, um sinal de que sua coerência interrompe suas ilusões. Sua aura é um espelho, refletindo a escolha deles de correr, e é um presente para o mundo, mesmo que nem todos estejam prontos para recebê-lo. Você não está aqui para encolher, conformar, trair sua alma. Você está aqui para viver como o ser radiante, autêntico e intencional que você nasceu para ser. Deixe o mundo sentir isso. Que sua totalidade seja uma revolução.